Mas afinal, vai ter a greve dos caminhoneiros ou não? Eu vou trazer um relatório completo do que está acontecendo aqui para vocês, tá? Então, você está sabendo que o desembargador Sebastião Coelho meio que está dando o aparato jurídico necessário para que essa greve aconteça. Então, está marcado para amanhã, dia 4, a greve dos caminhoneiros e dia 7 a greve do agro. Mas será que vai acontecer mesmo? Porque tem uma galera remando para o lado contrário, para que essa greve não aconteça. E detalhe, gente que você conhece muito bem. Vamos falar sobre isso? Primeiro a gente precisa entender. O Lula está desesperado com essa história de greve de caminhoneiro, tá? O doutor Amarildo Filho aqui acabou de fazer uma publicação dizendo o seguinte, olha, não tem acordo nenhum para a greve parar. O Lula está chamando, né, as tais lideranças dos caminhoneiros e oferecendo um agrado, uma conversa, um acordo para que essa greve não aconteça. Mas será que vai acontecer? Vamos começar primeiro ouvindo aqui, né, o doutor Amarildo, que deu um recado. E o governo federal está desesperado querendo desmobilizar a greve dos caminhoneiros do próximo dia 4 de dezembro. Dá só uma olhada nesse documento aqui que eu recebi de um veículo de imprensa que perguntou se é verdade que o governo federal teria convocado os líderes do movimento de greve do próximo dia 4 de dezembro para conversar, para negociar. E, sinceramente, não existe essa tratativa. O documento diz que o Guilherme Boulos teria já convidado os representantes e já estão aí em negociação. Quais representantes que o Guilherme Boulos chamou? Porque os líderes dessa greve, não chamaram. Até mesmo porque os líderes são caminhoneiros, são aqueles que estão na ponta, no dia a dia. É os caminhoneiros lutando pelos caminhoneiros, pelas pautas dos caminhoneiros. Inclusive, pauta essa que nós protocolamos hoje em Brasília. Então, não existe negociação. E quero deixar aqui registrado uma informação para os caminhoneiros. Vocês têm a oportunidade histórica de ter conquistas inimagináveis. Um momento que talvez vocês não tenham mais. E esse movimento que está acontecendo, ele está totalmente dentro da legalidade. Pauta registrada, direito de greve é constitucional, artigo 9º da Constituição. A forma como nós estamos orientando e vamos dar todo o respaldo jurídico, vocês não terão problemas. A multa, vamos ter multas, não aceitaremos, é a primeira pauta de reivindicação, não aceitaremos multas e o governo sempre aceita aí nessas pautas de reivindicação, é a primeira que eles aceitam, é retirar possíveis multas. Então, é momento histórico e não tem representantes ligados ao governo que estão participando, muito pelo contrário, eles vão tentar desmobilizar, afinal, eles estão em defesa do governo e não dos caminhoneiros. A pauta é para os caminhoneiros e a greve continua. Pelo que eu saiba e pelo que eu estou em conversa aqui com o Júnior, né, que é o presidente do sindicato, do Sindicam, não entraram em contato com o meu e-mail. A greve continua 4 de dezembro, greve dos caminhoneiros em todo o país. Vem cá, a partir de quando a frase "a lei te protege" deixou de valer para você, né? Porque para mim já deixou há muito tempo. Não, fica tranquilo. A lei está do seu lado. Não, fica tranquilo. Você é inocente. Não, fica tranquilo. Você não tem nada a temer. Ah, cara, isso aí para mim, né, já não tá contando mais. E eu preciso ser sincero, eu preciso. Eu falo que uma mobilização é necessária? Sim, mas eu também não vou ser hipócrita. Os caminhoneiros sabem que podem ter dor de cabeça ao parar. Isso aí é fato. Mas a lei os protege? Sim. A lei vale no Brasil? Este é o ponto, tá? Este é o ponto que a gente tem que parar para pensar. Mas por que eu estou falando que isso aqui está dando um bafafá, um burburinho, já virou treta? Por que eu te falo que o Brasil não tem consenso nenhum? Dá uma olhada aqui. Não existe consenso, tá? Desculpa ser sincero demais. Eu sei que não é o que você quer ouvir. Você quer que eu fale, ó, vai rolar mesmo a greve? E eu estava achando que ia, até ontem, mas dá uma olhada aqui.
Então, dia 4 vai rolar a greve geral dos caminhoneiros porque a liderança decidiu. Mas quem que é essa liderança? O que vocês fizeram por mim? Onde vocês estavam quando eu precisei, gente? Eu não faço ideia. É sindicato? Porque eu tenho 10 anos de caminhão. De uma coisa eu sei, eu tenho conta pra caramba pra pagar. Aí quais são as pautas? Nós vamos parar por quê? É preço do frete, é preço do diesel, é a humilhação que a gente passa nos embarcadores, ou é questão política? Porque se for questão política, que parem todos os setores. E aí a gente não vai ter carga para transportar e a gente vai parar também. Porque nós vamos servir como boi de piranha outra vez, igual em 2018. Somos todos caminhoneiros. Aí um mês depois, essas mesmas pessoas chamando a gente de drogado, falando que a gente não tem responsabilidade, sendo que durante a pandemia os índices de acidente diminuíram drasticamente porque os automóveis de passeio estavam em casa. Aí o seguinte, o que e por que nós vamos parar? Vamos servir de boi de piranha de novo, para tomar esculacho da PRF na beira da pista e multas absurdas? Porque hoje o caminhoneiro, quando vê um PRF na pista, ao invés dele se sentir acolhido, dele se sentir tranquilo e protegido, ele fica tenso, mesmo ele estando certinho, mesmo ele andando certinho. Ou eu tô falando coisa nada a ver? Me digam aqui nos comentários, gente. De uma coisa eu sei, esse caminhão tá aqui, eu tenho conta pra caramba pra pagar e eu não vou servir de boi de piranha não. Se o Brasil tá essa bagunça, que todos os setores mexam-se, que todos os setores levantem a bunda da cadeira. Você tira a razão do cara? O pior de tudo é, você tira a razão do cara? Você acha que o cara tá errado, né? Ah não, vai ser só... Todos os setores não vão se mexer, né? Esse é o ponto. Agora, você precisa entender o seguinte, tá aí, né? O que está acontecendo? Não tem unidade. Então um ou outro vai resolver parar só para ser boi de piranha, né? Só para ser boi de piranha. Se não tiver uma mobilização geral, reivindicando as suas pautas, e como ele disse, tira a questão política de lado, né? Porque senão aí pega 27 anos de cadeia, né? Tira a questão política de lado. O negócio é pautas, reivindicações de caminhoneiros. Se todo mundo parar, se tivesse uma unidade, mas o Brasil não tem. Vocês sabem que não. O Zé Trovão, que foi eleito como liderança dos caminhoneiros, né, disse que trabalha e briga pelos irmãos da estrada, mas não apoia a paralisação que vai contra a pauta do povo brasileiro. Anistia já. Meu posicionamento oficial sobre a greve que alguns caminhoneiros querem fazer. O posicionamento de quem luta pela classe diariamente, que tem projetos para beneficiar nossos irmãos de estrada e não vai deixar de contaminar por oportunistas, que querem tirar proveito próprio da causa. Temos um congresso para colocarmos uma direita corajosa. Ai, eu vou ter que ler isso mesmo? Ai, meu Deus. Vamos ler então, né? Temos um congresso para colocarmos uma direita corajosa e combativa, para politicamente fazermos o impeachment de Alexandre de Moraes e derrotarmos o descondenado em 2026. Ai. Vou colocar só um comentário. A Roseni Santana escreveu o seguinte: acho que estão certíssimos e que você deveria sim apoiar eles e entrar com outras pautas para ajudar. Vamos ver o vídeo que ele gravou. Mas temos uma direita forte, corajosa e combativa? Pelo amor de Deus, o que vocês estão conseguindo fazer? Tá aí, nem é culpa de vocês. De certa forma, é culpa do povo que votou errado, culpa de vocês políticos também, que indicaram os caras errados para o povo também, né? Porque tem as alianças ali? Tem, claro que tem. Por exemplo, ou vocês não pediram voto para o Romário, para o Tiririca e para muitos outros não tão famosos quanto eles, que são travestidos, né, de palhaço e de peixe? Hã? Agora, olha o que ele falou aqui. Olha o que é a preocupação do sujeito em relação, sei lá, o Sebastião Coelho, entre outros. Para contra uma esquerda que está destruindo o nosso país. E aí, pessoal? Eu achei uma porcaria essa fala dele, sinceramente, né? O cara tá muito mais preocupado em quem vai crescer politicamente e talvez ameaçar até o próprio mandato em 2026, foi isso que eu senti, tá?
Eu senti mais verdade no outro aqui que falou, não, eu não vou servir de boi de piranha. Eu tô com medo. E se eu fosse caminhoneiro, na verdade eu sou, né? Para quem não sabe aí, eu sou caminhoneiro também. Não exerço, mas tem a categoria aí. E aí? Né? Tem a categoria D. Mas e aí? Você pararia com as contas para pagar, com alguém te garantindo, a lei vai te proteger do Alexandre de Moraes? Entendeu? Conseguiram assustar um Brasil inteiro, infelizmente, né? E eu tô vendo que os deputados são os que estão mais preocupados, né, com 2026 do que realmente com a categoria, do que realmente com o que o povo está cobrando, né? Vamos lá. Vamos falar sobre isso aqui. Matéria do Metrópolis Política. Cara, a Michelle Bolsonaro se mostrou liderança. Isso aqui pode balançar o tabuleiro todo, mudar as regras do jogo, jogar o Tarcísio de lado, o Flávio de lado e lançar a Michelle Bolsonaro como uma candidata a presidente do Brasil. É, meu amigo. Rolou uma treta entre o André Fernandes, a Michelle Bolsonaro, que depois entrou os filhos do Bolsonaro, e todo mundo achou que a Michelle ia levar solapada do partido. Quem ganhou a briga foi a Michelle. E, de forma madura, do Flávio e dos demais filhos do Bolsonaro. Isso aqui mostrou que quem está tendo mais liderança, que era para o Flávio ser, né, o porta-voz do Bolsonaro, mas a Michelle está ganhando a sua própria luz e a sua própria liderança. Tem muita gente analisando dessa forma aqui. O PL suspendeu o apoio a Ciro Gomes após críticas da Michelle Bolsonaro. Olha isso, né? Todo mundo pensou que ia manter o apoio ao Ciro Gomes. Eu, particularmente, acho que o PL deveria até manter o apoio ao Ciro Gomes. Não porque eu morro de amores ao Ciro Gomes. Pelo contrário, eu não vou muito com o Ciro Gomes, não, tá? Agora, que eu acho que o Ciro Gomes, dando apoio para um candidato ao Senado de direita, e o Girão usando isso aí só como um trampolim para garantir o apoio ao Senado e a reeleição, seria melhor, né? Então o PL suspende o apoio ao Ciro Gomes. O Partido Liberal suspendeu as negociações com o PSDB do Ceará sobre um possível apoio à candidatura de Ciro Gomes e ao governo do estado em 2026. A decisão foi tomada após reunião da cúpula da legenda, realizada nesta terça-feira em Brasília e divulgada em nota assinada pelo PL Mulher, presidido pela primeira-dama Michelle Bolsonaro. A nota afirma que a reunião analisou caminhos para consolidar a influência da direita no Ceará e derrotar a esquerda. Ao final, ficou definido que o deputado André Fernandes, presidente da sigla no estado, seguirá à frente das articulações, buscando uma alternativa viável que respeite os valores e princípios da direita conservadora. Ou seja, o PL quer buscar acordos para ter vitória. A Michelle quer buscar os respeitos aos valores e princípios da direita conservadora. É óbvio que o que a Michelle propôs ganha mais adeptos. É óbvio que o que ela propôs ganha mais força, né? Mostrou que a Michelle se tornou uma liderança. Em função disso, as conversações que vinham sendo realizadas com o PSDB estadual estão sendo suspensas. A estratégia a ser adotada pelo PL será definida após análise e aprovação por parte da cúpula nacional e da presidência estadual do partido, das alternativas e projetos que serão apresentados pelo deputado André Fernandes, afirma o partido, né? Pois é, né? O jogo ficou interessante de assistir, né? Porque para quem achava que a Michelle ia ser escanteada, jogada aos lobos, acabou tendo o pleito dela acatado. Mas por que a Michelle teve o pleito dela acatado? Porque a população, os apoiadores da Michelle, em massa, foram para cima da Michelle, do PL, apoiando a Michelle. Ou seja, o público bolsonarista foi do lado da Michelle, falando, olha, vocês estão traindo a pauta da direita.
O Eduardo Bolsonaro fez um vídeo se manifestando sobre isso. No caso do Ceará, não houve uma negociação de princípios e valores. O que estava sobre a mesa não era Ciro Gomes, somos a favor do aborto. Em troca você nos apoia para essa cadeira aqui na eleição do ano que vem? Não é isso que foi acordado. Ocorre que o Ceará é um estado dominado pela esquerda. Sabe quantos prefeitos o PL tem nesse estado? Nenhum. Há uma dificuldade tremenda de você conseguir colocar adiante um nome numa eleição estadual, ainda mais se tratando de Senado, que nós sabemos que é a prioridade, não só do presidente Bolsonaro, mas de toda a direita, por razões óbvias. Não preciso aqui explicar. Mas essa vaga no Senado estava vindo numa troca de apoios, onde o PL apoiaria o Ciro Gomes para governador, inclusive com tempo de televisão, e o Ciro Gomes apoiaria o PL em uma das duas vagas ao Senado. E assim estava se caminhando para termos boas chances de ter um senador, que pode fazer muita falta para a política brasileira em 2027. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, o André Fernandes não estava fazendo nada pelas costas, muito pelo contrário. Ele pediu o sinal verde e o Bolsonaro deu o sinal verde. Porque isso se trata de uma estratégia política. Nós seguimos tendo Deus no coração, sendo patriotas, a favor da legítima defesa, contra o aborto, pelo homeschooling e todas as demais pautas que vocês já conhecem, que a gente sempre se expõe nas redes sociais. Ocorre que uma polêmica foi gerada porque um assunto, e talvez esse tenha sido o único equívoco, não foi tratado de uma maneira interna, foi tratado de uma maneira pública. E eu confesso que eu até me coloquei no lugar do André Fernandes e me senti humilhado de certa maneira. Eu tenho certeza que, se tivessem a portas fechadas, cada um exposto os seus argumentos, até porque aí teria a chance do André Fernandes e o seu grupo exporem as suas razões para assim proceder nesse acordo, eu tenho certeza que as pessoas maduras sairiam dessa sala com um anúncio público e uníssono para onde caminhar. Então que esse episódio sirva de lição para todos nós, porque só comete erro também quem trabalha. E não houve um vitorioso ou um perdedor neste caso. Absolutamente nada disso. Houve uma prova de que assuntos devem ser tratados de maneira interna. E mais casos como este vão se repetir. E eu espero que não sejam mais tratados de maneira pública. Então, é isso que eu tinha a falar. Mais uma vez aqui, lembrando que todos nós estamos com Deus no coração, caminhando pelo mesmo sentido, todos torcendo e trabalhando pela anistia, para fazer justiça, para ter um Brasil melhor, porque a gente sabe que a gente pode muito mais do que com esse governo federal e também a margem para melhorar e colocar um Congresso mais à direita. Que Deus abençoe a todos nós e dê discernimento nesse momento difícil que abala todo mundo, ainda mais com a prisão do nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Um abraço, fique com Deus. Pois é, né? O Eduardo falou aqui que não saíram com vencedores, pelo contrário. A Michelle Bolsonaro saiu fortalecida e saiu com um aprendizado. Primeiro, se discute internamente com o partido. Depois, a decisão é tomada e aí sim, né, se expõe o posicionamento, né? Estou aqui com a nossa liderança do Ceará, nosso presidente do diretório estadual, o deputado André Fernandes, o nosso líder Rogério Marinho, e acabamos de ter uma conversa muito boa aqui no PL, junto com o presidente Valdemar, junto com a nossa liderança feminina nacional, a Michelle Bolsonaro, e conversamos ali como adultos, tratamos um pouquinho das peculiaridades do estado do Ceará. Cada local tem a sua realidade, e como pessoas ali adultas, maduras e que querem o mesmo objetivo, querem resgatar o Brasil das mãos do PT, ficou bem claro que, na verdade, o que a gente identifica foi um ruído de comunicação, com a Michelle falando com o coração, com a autoridade que ela tem, com a verdade que ela carrega nas palavras em cada evento que ela vai, sendo exemplo para milhões de mulheres em todo o Brasil. E do outro lado, a nossa maior liderança no Ceará, o André Fernandes, uma pessoa excepcional, um deputado exemplar, e até surpreende às vezes pela maturidade
e pela clareza com que ele enxerga o jogo político como poucos. É uma pessoa que conta com a nossa total confiança também. Então, em função desse ruído na nossa comunicação interna, já que as tratativas sobre todos os estados do Brasil já vem acontecendo de forma preliminar, mas acabou vindo a público de uma forma ainda muito prematura lá no estado do Ceará, no evento que ocorreu nesse final de semana, o que a gente chega à conclusão é que a gente precisa pensar uma forma de combater o projeto do PT no Ceará. O que o André estava buscando, com a total orientação e aquiescência do presidente Bolsonaro, era buscar um projeto político que parasse de pé para reduzir as forças do PT naquele estado, já que é o adversário que nós temos pela frente para salvar o Brasil de mergulhar num precipício sem volta, é derrotarmos o PT, e isso se faz em cada estado, e essa continua sendo a missão do deputado André Fernandes naquele estado, porque a pessoa conhece como ninguém aquela realidade. E o que a gente pode falar nesse momento é que daqui a pouco vocês vão ver aí nas redes sociais já o total acordo, composição e alinhamento da Michelle com o André. São duas pessoas que têm a percepção ideológica, que sabem da importância de defendermos os nossos princípios, e que, outro lado, também, isso que a gente tem que botar na balança em cada estado, é difícil fazer isso na política, até que ponto a gente consegue equilibrar esse projeto de unidade contra a esquerda e que a gente também preserve os nossos princípios, que são inegociáveis. Então, é o que eu tinha falado nesse momento. Eu acho que a gente dá um passo importante aqui de amadurecimento, de demonstração de maturidade, e que daqui para frente a gente vai fazer como tem que ser feito sempre, a gente conversar internamente com quem conhece melhor a realidade regional. O André não pode analisar o Rio de Janeiro como eu posso, eu não consigo analisar o Ceará como ele consegue, o Marinho da mesma forma no Rio Grande do Norte, e nós três aqui estamos pensando no Brasil, estamos pensando no presidente Bolsonaro, qual é a melhor forma que a gente tem de recolocar o nosso projeto de país para voltar a prevalecer a partir de 2027, e analisando cada cenário com muita calma. Então foi o que aconteceu ali, duas pessoas querendo acertar, duas pessoas trabalhando com a verdade de buscar alguma composição para derrotar o PT no Ceará, e aí a gente viu o que aconteceu e agora já conversamos, resolvemos, não vai acontecer novamente, a gente vai cada vez mais tomar o cuidado de fazer as nossas composições, sempre ouvindo quem são nossas referências nos estados, e o André vai continuar seguindo, André, nesse trabalho de buscar ali a melhor composição, para que a gente consiga lá no Ceará ter um desempenho melhor, porque você é uma pessoa que fez uma campanha à Prefeitura de Fortaleza excepcional, você é uma pessoa que tem um carisma, que tem a nossa total confiança para tomar as decisões ali junto com a gente, mais uma vez, para a gente pensar no Brasil inteiro, e lá no Ceará a gente quer continuar contando muito com a sua força, com a sua inteligência, com a sua maturidade, para que a gente possa fazer a coisa correta. Pois é, né? Mostrou maturidade, parece que teve uma evolução aí, né? O André Fernandes também falou, né? A aliança de André Fernandes com Ciro Gomes é oficializada. Michelle não estava ciente das movimentações, né? É o que diz aqui o Poder Nacional, mas, né, no final das contas, né, parece que a Michelle Bolsonaro acabou levando aqui, né, essa melhora aqui. Dá uma olhada no que disse aqui o Firmino aqui. A lição que fica de hoje é: a Michelle é maior que o PL. Ela peitou, ela sustentou a opinião dela e eles recuaram. Quando eu disse que eles colocariam ela para escanteio, eu esqueci de um detalhe: a opinião do público. Nas minhas postagens, majoritariamente apoio a Michelle. Então vamos lá, a Michelle surpreende todo mundo e fala: não quer apoiar Ciro. Flávio chama ela de autoritária. Carlos acompanha. E aí até tal da reunião para enquadrar a Michelle, só que esse assunto, gente, ele veio crescendo. E aí a gente se depara com um pedido de desculpas do Flávio e a notícia de que o apoio ao Ciro vai ser repensado, ou seja, a Michelle venceu. O que eu acho que pegou aqui foi ideologia versus pragmatismo. Michelle não abre mão de algumas coisas, já o PL tá disposto a tudo para tirar o PT do governo do Ceará. O girão que quem Michelle apoiou teve 1% dos votos na eleição de prefeito de Fortaleza. Ou seja, aparentemente não é uma figura política popular no Ceará.
O André Fernandes ficou em segundo lugar na prefeitura de Fortaleza com uma diferença de 11 mil votos, ou seja, ele é uma força de direita grande no Ceará. E aí, gente, a gente entra naquela discussão de ideologia versus pragmatismo, até onde eu estou disposto para alcançar o meu objetivo. E eu diria que hoje a Michelle ganhou. Mas preciso dizer também que isso não bateu bem no Ceará. Recebi muita mensagem durante o dia de hoje de seguidores do Ceará falando, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais o PT, a gente topa qualquer coisa. Mas ela venceu, peitou, sustentou e, pelo visto, vão recuar. Pois é. E aí o que vai sobrar? Tentar lançar, né? Ou o André Fernandes para governo, ou renegociar com o Ciro Gomes um apoio mais contundente, né? Porque uma coisa é certa, eu tinha dito, Girão é uma figura para Senado. Para governo, há a possibilidade de perder um senador e ainda perder também, né? Também como perder tanto o Senado quanto o governo, né? E aí o Metrópolis jogou na lata, né? A força que a Michelle ganhou com isso aqui. Crise no clã Bolsonaro projeta a Michelle como esposa, mãe e líder política, tá? Dá uma olhada. Metrópolis enchendo a bola da Michelle, hein? A crise do clã Bolsonaro serviu para projetar Michelle Bolsonaro como esposa, mãe e líder política. Desde que criticou a aliança do seu partido com Ciro Gomes, Michelle aumentou sua popularidade e disseminou um discurso que ajuda qualquer candidato num país conservador como o Brasil. Uma mulher que lutará com unhas e dentes e como uma leoa em defesa da sua família. Uma líder política que sacrifica sua carreira em prol da sua família. Um discurso que soa como música entre evangélicos, católicos e conservadores, a maioria do eleitorado brasileiro. A estratégia da extrema-direita sempre foi criar polêmicas para gerar engajamento. Cara, eu fico envergonhado, tá? Eu gosto, ela é uma boa jornalista, mas esse discurso de extrema-direita, vocês deviam ter vergonha na cara, né? Chamar de extrema-esquerda essa coisa nojenta que nós temos, vocês não chamam, né? Só para constatar aqui a minha indignação, tá? Tá fazendo uma boa matéria, mas esse negócio de chamar de extrema-direita é uma porcaria que a mídia faz, vergonhosa, e mostra que a pessoa tá meio desconexa da realidade. Engajamento nas redes sociais. E polêmica se gera com intrigas, atritos e confusões. Brigas familiares, então, são infalíveis para dar audiência. Não importa se a notícia é negativa, importa que as pessoas falem de Michelle. E isso a família conseguiu. No momento em que as pesquisas mostram a ex-primeira-dama empatada tecnicamente com Lula no segundo turno. A estratégia da direita, do falem bem ou falem mal, já elegeu Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e até mesmo Jair Renan, o filho renegado. Pois é, né? Ok. Assustaram, né? Ficaram assustados. E sim, Michelle Bolsonaro é, sem sombra de dúvidas, né, uma liderança forte, né? Ah, pessoal, aqui ainda eu tinha separado uma matéria sobre a liderança dos caminhoneiros, né? Ó, líder dos caminhoneiros vai à presidência da República, foi lá no Lula, comunicar a paralisação. Então, foi comunicado para o Lula já que vai ter a paralisação, tá? Mas vamos ver qual vai ser a adesão a essa paralisação. Para receber uma solicitação aí, uma confirmação, né, do início de uma movimentação nacional da categoria dos caminhoneiros. Sim. Então, queremos oficializar. Nós estamos aqui no protocolo da Presidência da República, né? O líder Chicão Caminhoneiro, o doutor Amarildo e a Cris Mourão, né? Fazendo esse protocolo do movimento que começará no próximo dia 4, né? Então eu e o doutor Edson Marques estamos aqui também junto com o doutor Amarildo para dar o apoio jurídico ao movimento e mais tarde nós daremos maiores informações. Esse projeto está sendo construído a várias mãos, né? É uma situação que demanda preocupação na categoria e em discussão com o pessoal de Ourinhos, com o Júnior e com outras lideranças de todo o Brasil, a gente tomou a decisão de startar esse processo, chamando os nossos irmãos caminhoneiros para estarem conosco, trabalhando e buscando pelos nossos objetivos, fazendo com que as leis que existem e que infelizmente não são aplicadas para a nossa categoria comecem a ser respeitadas.
Estamos fazendo dentro da legalidade, protocolando na Presidência da República, conforme estabelece o direito de greve citado na Constituição brasileira. E quero deixar claro para todos os amigos do Brasil que é o seguinte: esse movimento é um movimento de guerreiros, é um movimento de caminhoneiros, lutadores, mas que temos que ter respeito às leis. Não podemos impedir o ir e vir das pessoas, temos que respeitar toda a legislação que é imposta na categoria no sentido de permitir o livre trânsito das pessoas, né? A gente tem que zelar pelo que é correto. Queremos os nossos direitos, mas não podemos atrapalhar a vida de ninguém. Então, vamos trabalhar com decência para que a gente consiga atingir todos os nossos objetivos. Amém. Pois é, né? Vamos ver no que vai dar esta publicação, tá? No próximo editorial a gente vai falar um pouco sobre outras pautas importantes também, inclusive em relação ao que está rolando no Congresso Nacional, tá bom? Mas dito isso, tem que fazer o merchan aqui, para você que ainda não entendeu a importância de ter um plano B em relação ao Brasil, seja o Uruguai ou o Paraguai, entre em contato com a Imigra Mais e agende uma consulta para que você possa entender um pouco mais, né, sobre as vantagens do Uruguai, as vantagens do Paraguai, o que você pode usufruir mesmo morando no Brasil. Você não precisa deixar de morar no Brasil, mas é sempre importante você ter um plano B, uma conta em dólar, investimentos em dólar, né, uma cédula de outro país para que você possa ter movimentações seguras em outro país. Isso é sempre muito importante, tá bom? E dito isso, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade, e eu vejo vocês no próximo editorial.